O convento onde as mortas ainda votam silêncio. A investigadora Helena foi enviada pela Cúria para verificar relatos perturbadores no antigo convento de Santa Veridiana, um lugar que oficialmente permanecia fechado, desde que a última congregação desapareceu sem explicação, deixando apenas registros incompletos sobre votos sagrados que jamais deveriam ser quebrados. E quando Helena cruzou os portões enferrujados, sentiu imediatamente o peso de um silêncio que parecia observar, julgar. Respirar o ar era frio e parado, como se as paredes estivessem presas em um último suspiro, esperando alguém para libertar o que estava preso, desde o dia em que aquelas freiras pronunciaram seus votos finais sob um pacto que anulava a morte e a paz. Helena caminhou pelo pátio, percebendo que nenhuma folha se movia mesmo com o vento que murmurava lá fora. E quando empurrou a porta do claustro, ela não rangeu. Ela se abriu como se alguma presença do outro lado estivesse, segurando a maçaneta por dentro. A investigadora iluminou o corredor com sua lanterna e viu retratos antigos de freiras, retratos onde os olhos pareciam pintados com vida demais, olhos que pareciam brilhar fracos na escuridão, como se reconhecessem a intrusa a cada passo. Helena ouvia algo como contas de rosário, batendo devagar no chão atrás dela, mas quando virava, não havia ninguém. Apenas a certeza de que as sombras estavam se aproximando mais um pouco a cada vez. Ela desceu para as criptas onde as freiras eram enterradas e encontrou fileiras de nichos com nomes apagados, como se a própria pedra tivesse tentado esquecer quem estava ali dentro, no fundo da sala. Havia uma porta de ferro com símbolos que ela nunca tinha visto antes. Não eram santos, não eram anjos, eram formas curvas, parecendo bocas que tentavam falar de dentro do metal. Helena encostou a mão e sentiu a superfície pulsar sob seus dedos como carne viva. Ela recuou, mas a porta se abriu sozinha, revelando uma escadaria que descia ainda mais profundo, onde a luz não alcançava. Ao chegar no último degrau, Helena viu um salão circular, iluminado por velas negras que ardiam sem chama, e no centro uma mesa grande de madeira onde estavam dispostas cadeiras vazias, como se faltassem apenas as presenças para iniciar uma votação silenciosa. A investigadora ouviu passos arrastados surgirem de todas as direções e percebeu formas vestidas com hábitos antigos, aproximando-se lentamente suas faces cobertas por véus. Porém, ao chegar mais perto, ela viu que os rostos por trás dos véus estavam secos, como pergaminho, olhos ocos que mesmo assim a seguiam sem piscar, e as freiras mortas se acomodaram em suas cadeiras com movimentos lentos, como se obedecessem a um ritual tão antigo quanto a própria noite. No centro da mesa havia pergaminhos escritos com tinta escura demais para ser tinta e um sinete de ferro usado para selar decisões finais. Helena viu que no topo estava escrito o mesmo voto repetido várias vezes: silêncio absoluto e eterno para que o segredo não se perca. Ela tentou fugir, mas as freiras ergueram os ossos das mãos pedindo que ela ficasse, e então ela sentiu que algo estava sendo decidido sobre seu destino, sem uma única palavra dita, pois o voto daquela congregação nunca mais permitiria. Sua voz morreu em sua garganta, sua respiração virou apenas ruído abafado do desespero, e ela entendeu tarde demais que ali o silêncio era uma lei viva que se alimentava do medo de quem ousava quebrá-lo. As velas apagaram simultaneamente, e mãos frias tocaram os ombros de Helena, conduzindo-a até a cadeira que estava vazia na mesa, o local exato onde faltava alguém, e quando ela se sentou, pôde sentir raízes se formando abaixo de seus pés, puxando-a para as profundezas do convento, enquanto as freiras viravam seus rostos para ela, votando em silêncio para decretar que agora mais uma alma estava vinculada ao voto que jamais seria revogado. O voto que mantém todas as bocas fechadas, todas as confissões presas,
Todas as preces engolidas pelo escuro do subterrâneo. A reunião continuaria para sempre, desde que novas testemunhas chegassem para ocupar as cadeiras, que ainda restam no salão, porque mortas ou vivas, as servas de Santa Veridiana nunca desistiram de guardar sua última obediência. E agora, Helena é mais uma na mesa do silêncio. Hoje, se alguém passar perto do convento ao entardecer, não ouvirá nada, absolutamente nada, nem pássaros, nem vento, apenas um silêncio tão denso que parece chamar. E quem entrar, mesmo por curiosidade, descobrirá que há lugares onde o silêncio fala mais alto que qualquer grito, e onde as mortas nunca deixam de votar para que ninguém mais conte o que aconteceu ali. E o voto continua sempre esperando o próximo visitante. Se essa história deixou o silêncio ao seu redor mais pesado e sua respiração um pouco curta, clique em gostei. Isso ajuda demais o canal a crescer e continuar trazendo rituais proibidos e segredos que deveriam estar enterrados. E se ainda não for inscrito, junte-se ao nosso círculo de sombras, ative as notificações e compartilhe este episódio para que outros saibam o que existe por trás da porta do convento. Nós nos encontraremos no próximo mistério, onde a noite nunca se cala.